Olá, sejam bem-vindos ao canal da BPEX, Associação Brasileira em Estudos de Psicologia do Esporte e do Exercício. Eu sou Juliana Pereira, e a gente recebe hoje aqui o professor doutor Leonardo Pestilo de Oliveira, professor da graduação e pós-graduação na Universidade Cesumar, psicólogo e mestre em Educação Física pela Universidade de Maringá, doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, com sanduíche na Universidade de Quebec, pós-doutorado na Duke University. Editor, ele é também editor-chefe da revista Saúde e Pesquisa e coordenador do grupo de pesquisa Psicologia, Esporte e Saúde. Rapidinho aqui sobre esse grupo, ele foi formado em 2016 na Universidade Cesumar, voltado para o desenvolvimento científico e social, avaliação, promoção da saúde mental e inovações para o bem-estar no contexto da psicologia e atividade física. Então é isso. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, E Juliana. para Obrigado pelo convite. Que bom. E aí, assim, para começar nosso bate-papo, eu acho sempre interessante trazer esse contexto histórico, né, sobre o que deu início ao grupo, né, o que motivou essa criação. E aí, já somando, juntando outra pergunta que eu acho que a resposta vai casar meio junto, assim, fazendo um pouco desse paralelo do como é que ele era no início e como é que ele se encontra hoje. Tá certo. Bom, primeiramente, Juliana, a BPEX, muito obrigado pelo convite, né, para a gente poder ter esse espaço e conversar um pouco sobre o que a gente tem feito. Acho que a ideia da BPEX de divulgar realmente o que nós estamos fazendo com a psicologia do esporte no Brasil é extremamente importante. Especificamente sobre o grupo, né, ele tem já quase 10 anos aqui na Unicesumar. Eu sou professor aqui na Unicesumar já há 16, quase 16 anos, né, uma boa caminhada de trabalho aqui. E quando eu ingressei enquanto professor na pós-graduação, né, no stricto sensu, trabalhando com um programa aqui de promoção da saúde, eu criei este grupo formalmente, né, junto ao CNPq, como uma forma, de fato, de organizar um pouco mais as pesquisas que eu já vinha fazendo aqui na Unicesumar. Então, como o programa que eu trabalho hoje, ele é um programa de promoção da saúde, ele não é especificamente um programa de psicologia do esporte, até por isso que foi a ideia de ter colocado, né, esse nome, psicologia, esporte e saúde, né, para tentar juntar essas duas grandes áreas. E hoje, né, até hoje, assim, as pesquisas que eu realizo junto aos meus alunos, elas têm muito mais um caráter de saúde mesmo do que propriamente esportivo. Mas isso acabou sendo bem interessante, né? Porque atualmente e ao longo desses anos aqui no grupo, junto aos meus alunos, o que a gente tem estudado é muito mais essa relação da psicologia, partindo para um âmbito de saúde mental, e a atividade física, né? E é onde eu consigo trabalhar hoje dentro do contexto da psicologia do exercício, não necessariamente trabalhar com esporte de rendimento, né? As pesquisas que eu faço hoje, elas não estão vinculadas ao esporte de rendimento, por exemplo, mas elas estão vinculadas, sim, à prática esportiva, à prática de uma atividade física e à relação que ela tem com a saúde mental, principalmente. Não, e acho que até é importante também, porque abre um pouco nossos olhos, porque é isso, né? Quando as pessoas pensam em psicologia do esporte e do exercício, elas acabam voltando muito para esse olhar para o alto rendimento. Na verdade, é uma área muito maior, né? E que muitas das vezes, quando é divulgado de forma geral, não se dá muita. Não se chama tanta atenção para esse aspecto, né? E mais para ali a competição, quem ganhou, como é que faz para performar melhor. Mas é bom que tem alguém olhando também com responsabilidade para essa outra área, né? E aí, assim, e aí eu confesso que pensando nessa conversa, a gente pensou muito para trazer um pouco de trazer para aquelas pessoas que não estão necessariamente envolvidas com pesquisa, que se interessam, como é que funciona um pouco essa dinâmica, né? Como é que é ali, como é que se faz pesquisa, né? Eu acho que para a gente começar a falar disso, a gente precisa saber quem é que integra um grupo de pesquisa, quem é que está ali pensando, quem são os elementos que estão ali, de fato, construindo a ciência.
E aí, assim, desculpa, Olá. só para dar cara de pergunta, né, para também não ficar assim muito. E aí, assim, quem são os integrantes, né? Tem professor, são doutorandos, mestrandos, iniciação científica, colaboradores. Quem é que está ali fazendo parte? Hoje, no grupo, eu trabalho basicamente com todos os níveis de pesquisa aqui da Unicesumar. Então, eu sou um dos líderes do grupo, juntamente com o professor João Ricardo, que é professor da Duke University, nos Estados Unidos. E nós estamos, enquanto líderes desse grupo, e quem integra o grupo são os meus alunos de graduação, que aqui nós temos os alunos da iniciação científica, e aí englobam alunos ou da psicologia ou da medicina, aqui da Unicesumar, que são os dois cursos com os quais eu tenho trabalhado na graduação, então é por isso que eu tenho esses alunos, né, desses dois cursos participando do grupo, fazendo os seus trabalhos de iniciação científica. Eu tenho os meus alunos de mestrado e de doutorado, e aí já é uma variedade de formações acadêmicas, porque como esse programa é um programa interdisciplinar, e ele é um programa interdisciplinar da área da saúde, hoje eu tenho orientandos das mais diversas formações. Eu tenho orientando que é psicólogo, que é profissional de educação física, tem fisioterapeuta, tem uma pós-doc de fisioterapia que faz parte do grupo também. Tenho alunos de mestrado que são nutricionistas, eu tenho uma aluna da moda, por exemplo. Então, é um grupo bem heterogêneo nesse sentido, que englobam aí principalmente os meus alunos de mestrado e de doutorado, além de alguns pesquisadores também lá da Duke University, que nós temos essa parceria, né, vinculados ao professor João Ricardo. Então, nós temos alunos, temos pesquisadores de outras universidades, o professor Evandro também, que é da Universidade de São Francisco de Campinas, faz parte do meu grupo também, eu integro o grupo de pesquisa dele também. Então, a gente tem um intercâmbio bem interessante, né, a nível nacional, a nível local, aqui de Maringá, e também temos um grupo de pesquisadores de fora do Brasil, que é onde a gente faz as interlocuções de pesquisas no âmbito internacional. Mas basicamente são pessoas que estão vinculadas de fato à universidade. Sim, eu acho que é um ponto bem interessante. Eu acho que vai fazer um link com a última pergunta que está aqui no nosso roteiro, né? Mas que, mais uma vez, né, a importância de trazer também, botar luz sobre esse olhar, porque às vezes a pessoa pensa, um grupo de pesquisa com psicologia do esporte. Ah, tá, vai ter educação física e vai ter psicólogo, que é psicologia do esporte. E, na verdade, abre um espaço, existe uma variedade de possibilidades muito maior do que o nome talvez sugere. Então, eu acho legal a gente estar enfatizando isso, porque não está fechando portas para ninguém, pelo contrário, assim, cada vez abre a possibilidade de abrir mais oportunidade em áreas diversas, né? É bem legal isso, você trazer essa diversidade, né? Achei interessantíssimo a moda, né? E aí, se tu parar para pensar, assim, se a gente pensar um pouco com carinho, a gente acha um espaço para moda, né? Acha, a interlocução, inclusive, nós estamos fechando o projeto dela, já é a segunda aluna da moda, por exemplo, que eu oriento, né, não é a primeira, e fazer essa interlocução entre vestimentas ou vestíveis e saúde mental é algo que tem sido bem desafiador para mim, mas bem interessante também de fazer essa ligação com outras áreas, né? Não, achei ótimo, assim. E aí eu acho que também já abre o caminho, assim, para especificar, talvez, até para organizar um pouco, estruturar um pouco, né? Quem se interessa, quem está ali de olho nessa possibilidade, das possibilidades de linha de pesquisa, né? Quais são as linhas que de fato estão sendo trabalhadas ali no seu grupo, no caso. o- as linhas de pesquisa que eu trabalho entro no âmbito da avaliação psicológica e promoção da saúde mental, né, porque nós temos algumas pesquisas que nós temos como objetivo fazer um processo de validação de instrumentos dentro do contexto da psicologia e da saúde mental, não instrumentos de avaliação psicológica no esporte apenas, né? Nós temos alguns, mas a maioria acaba sendo de variáveis psicológicas. Então, uma das linhas é a avaliação psicológica e promoção da saúde mental.
Temos uma linha que engloba aí sim o esporte e a saúde nos diferentes contextos e grupos, porque dentro dessa característica de estudar, né, de vincular a atividade física com a saúde mental, nós já tivemos aqui projetos e trabalhos, pesquisas que envolveram, por exemplo, a dispensação de medicamentos psicotrópicos aqui na cidade de Maringá e a proximidade dessas UBSs, ou a disponibilidade dos bairros aqui com relação a práticas de atividade física do âmbito público. Então, nós vinculamos essa dispensação de medicamentos com os centros esportivos aqui de Maringá, e a gente encontrou uma relação bem interessante, em que os bairros que tinham maior dispensação de medicamentos psicotrópicos em 2 anos que nós analisamos, são bairros em que tem menos disponibilidade, né, tem menos locais públicos de atividade física, aqui da cidade de Maringá. E eu tenho uma linha de pesquisa também no programa que é com pessoas com fibromialgia. Eu tenho alguns alunos, e um dos alunos da educação física, por exemplo, tem estudado bastante a questão da atividade física e as variáveis psicológicas de pacientes com fibromialgia, o quanto que a atividade física pode melhorar não somente as questões físicas, mas as questões mentais também dessas pessoas, visto que hoje a atividade física para o tratamento da fibromialgia é uma das principais formas de tratamento, é uma das principais vias de tratamento, para além do tratamento medicamentoso. Então, ele vem estudando desde o mestrado, hoje está no doutorado, desde o mestrado nós estamos estudando um pouquinho essa relação aqui em Maringá, das pessoas, das mulheres, principalmente com fibromialgia, a relação que elas têm com força muscular, nível de atividade física e o quanto que isso a longo prazo pode beneficiar não somente as questões físicas, mas mentais também dessas pessoas. E né, a tecnologia e promoção da saúde, que é de fato a linha que eu trabalho aqui no programa, né, vincular o uso de tecnologias para a promoção da saúde da população no âmbito geral. Então, são basicamente 3 linhas de pesquisa que eu tenho aqui no grupo, que nós trabalhamos dentro dessas diversas temáticas, né, de acordo com inclusive, tentando vincular realmente os interesses dos alunos dentro dessas 3 linhas de pesquisa. Assim, eu sei que até já teve, já nessa sua fala, né? Já trouxe até um pouco de resultado, né? Mas aí, assim, eu acho que é importante. Imagino que todos os resultados sejam importantes, né? Encontrados, mas assim, também talvez seja um espaço de talvez enfatizar assim, algo que vocês encontraram, assim, que vale a pena chamar um pouco de mais atenção, assim, olha, isso aqui fez muita diferença em tal lugar. Eu tive algumas experiências bem interessantes, né, de pesquisa com esses alunos. É, vou voltar nessa primeira que eu comentei sobre a dispensação de medicamentos psicotrópicos, porque era uma questão que nós vimos discutindo aqui, né, no programa, relacionada à saúde mental a gente vê muito na literatura o quanto que a atividade física ela é importante para a saúde mental, o quanto que faz bem. Então, mas vamos tentar de alguma forma verificar realmente aqui em Maringá, por exemplo, como é que a gente pode fazer essa relação. E aí isso é um tipo de pesquisa que a gente tenta discutir muito no âmbito de políticas públicas, né? Ou seja, a gente sabe que a Secretaria de Esportes, por exemplo, tem verba para investir. A gente não sabe, de fato, como eles planejam esse investimento, mas a ideia da pesquisa era justamente mostrar, num âmbito público, em termos de políticas públicas, que, olha, se uma prefeitura tem interesse em investir, né, na população de alguma forma, e se a saúde mental é uma área de interesse de uma prefeitura, por exemplo, disponibilizar locais públicos, né, disponibilizar a prática de atividade física para a população, ela parece ser um meio extremamente significativo de melhora da saúde mental da população, né? Então, fazendo o cruzamento dessas informações aqui em Maringá, a gente de fato acabou tendo um indicativo muito positivo de que sim, olha, aqueles bairros em que a gente tem maior disponibilidade, e aqui em Maringá, eu acho que nós estamos falando de Maringá, é uma cidade com uma grande qualidade de vida, é uma cidade muito bem estruturada, muito bem planejada, então nós temos muitas áreas públicas de atividade física, pista de caminhada, ciclovia,
Mas a ideia de trazer isso para os centros esportivos era justamente mostrar que é uma estrutura importante para a cidade, né? Ter um centro esportivo funcionando com um ginásio de esporte, com academia da terceira idade, né? Para as pessoas idosas, piscina para as pessoas fazerem sua aula de natação, hidroginástica. Então, é disponibilizar, de fato, um espaço organizado para a população realizar a sua atividade física. Isso em Maringá parece fazer um efeito positivo do ponto de vista de saúde mental, tendo em vista que esses bairros têm essa possibilidade, são aqueles bairros que realmente nós temos uma menor dispensação de medicamentos psicotrópicos. É um estudo que, infelizmente, tem os seus vieses, é óbvio, nós não pegamos dados, por exemplo, de farmácias particulares, porque isso seria extremamente complexo. Então, nós temos um sistema, que bom que nós temos o SUS, que nós conseguimos pegar esses dados e analisar num âmbito populacional bem interessante. Então, tivemos acesso a dados muito significativos e que a gente conseguiu, de fato, mostrar quanto que assim, o que a gente faz enquanto pesquisa pode se transformar em algo vinculado a políticas públicas. Então, um projeto, é uma pesquisa que eu basicamente tenho tive bastante prazer em realizar e ver os resultados que a gente conseguiu encontrar com ela. Não, e é muito legal enfatizar isso, porque o quanto que tira um pouco da pesquisa científica daquele lugar, eu sei sobre só um conhecimento pelo conhecimento, né? E ele, de fato, ele encontra um lugar de funcionalidade, né? É isso, é redução de medicamentos, é promoção de saúde. E ele tem tanto o poder de generalizador, né? Do tipo, populações se beneficiam pela atividade física, quanto imagino que a população de Maringá seja especialmente benéfica, porque você tem o resultado ali em loco, né? Tipo, não tem, diminui até aquela questão geográfica, né? Não, essa população, por causa dessas características, então, que outros espaços, que outras prefeituras, né, tomem isso como talvez uma iniciativa de replicar para ter resultados como vocês tiveram, né, do próprio local, né? Tá. Aí, assim, voltando o nosso zoom aqui para a pesquisa em si, né, que eu acho que é importante, essa divulgação é importante nesse local, né, de quem está assistindo entender, porque acaba que, de certa forma, as pessoas até sabem, né? Ah, pesquisou, se publicou no artigo, resultado é esse, então a gente faz isso a partir disso. Mas agora eu quero botar um pouco de luz sobre quem é que tá, como é que está sendo feito, né? Como é que é essa dinâmica dentro da pesquisa, quem é que está indo ali coletar as informações, como é que funciona esse debate dentro talvez um debate dentro do grupo, de para onde seguir. Se tem alguns eventos que vocês organizam que promovem essa discussão científica, até mesmo para pensar, né, qual vai ser o próximo, para onde que a gente vai, para trazer um pouco dessa informação meio que dos bastidores, que não é publicado nas revistas, que fica só ali dentro do laboratório, que quem não está lá dentro não enxerga. Acho que essa é uma discussão bem atual com relação, e é uma crítica que quem faz pesquisa acaba, desde quando eu comecei a fazer pesquisa, que a gente discute um pouco isso, né? Quem é que lê, por exemplo, um artigo científico? Quem é que consegue buscar em uma base de dados? Porque a gente utiliza realmente muitos termos que não são usuais da população. Então, a gente tenta também fazer com que esses resultados cheguem de fato à população, né? Então, hoje nós temos os divulgadores científicos, por exemplo, que são aquelas pessoas que estão na internet, que estão divulgando ciência. Acho que nós já temos os dois lados da moeda, nós temos aqueles que divulgam a ciência de fato como ela é, e nós temos aqueles que divulgam a ciência a partir do seu viés e numa tentativa de obter algum tipo de lucro ou algum tipo de recompensa, né? Não por acaso a gente fala muito sobre fake news na saúde hoje, e é um aspecto extremamente significativo, e parece que as fake news elas têm muito mais poder
de convencer as pessoas do que os resultados da ciência de fato. Porém, mas eu acho que se isso dependesse de nós, enquanto pesquisadores também, de termos essa outra atividade que é a divulgação científica, eu acho que isso ficaria um pouco complicado, né? Porque nós temos as reuniões, a gente discute o que vai ser feito, a gente discute como vai ser desenvolvido. Então, isso tudo é feito num âmbito privado aqui do grupo, e depois a gente vai colocando a mão na massa, né? Vai tentando encontrar esses dados, essas informações para poder, de fato, analisar, chegar a algumas conclusões, né? Então, todo mundo acaba participando muito desse processo, as reuniões são constantes, e as reuniões discutem projetos, no caso dos alunos, né? Projetos que os alunos estão trabalhando e que outros estão trabalhando, mas que eles não estão envolvidos diretamente, mas o grupo sempre tenta ficar a par do que todo mundo está pesquisando e sempre tem as ajudas, sempre que precisa, tem alguém ajudando e isso acaba sendo bem significativo. Mas o que a gente tenta, de alguma forma, é fazer com que realmente esses resultados possam chegar na população de uma forma mais fácil, que eles possam compreender, porque fazer esse processo de educação em saúde não é tão simples assim. Estou aqui falando dessa relação da atividade física e saúde, e que por mais que a gente que faz pesquisa saiba dessa relação, nós temos uma população que ainda faz pouca atividade física, né? Se a gente for pegar, de fato, as pessoas que são fisicamente ativas, que todo mundo aqui, se pegar 10 pessoas do seu convívio social, você vai ver que nem todo mundo faz atividade física, né? Eu sempre brincava com os alunos, quando eu supervisionava um estágio de saúde mental, por exemplo, que era um grupo de apoio às mulheres com fibromialgia, e nós discutimos as formas de tratamento, como é que isso funcionava. E aí eu sempre brincava, sempre tinha alguns alunos que falavam o seguinte: ah, professor, mas a gente está falando aqui são coisas básicas, né? Que tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que ter bons relacionamentos, tem que viver bem. Isso parece que é meio que natural para todo mundo, né? Pois aparentemente é um processo de convívio social de qualidade que, de fato, se todo mundo conseguisse fazer isso, a vida seria ótima, né? Tipo assim, e quantos de vocês fazem isso, né? Ah, mas nós estamos no último ano da faculdade. Pois é, todo mundo vai ter alguma questão que vai impedir ela de fazer a sua atividade física, que vai impedir ela de se alimentar melhor, que vai impedir ela de dormir bem, de ter bons relacionamentos, e por aí vai. Então, o nosso papel é esse, é tentar fazer as pessoas entenderem que elas precisam. Se nós vamos conseguir com que essas pessoas, de fato, tenham, né, essa vida um pouco mais organizada, né? É por isso que a gente continua falando, é por isso que a gente continua fazendo, porque não dá para a gente simplesmente parar e achar que está tudo certo, né? Ah, beleza, a Juliana já ouviu o que eu tenho para dizer, então ela vai sair daqui, ela vai fazer a atividade física dela, né? Então a gente precisa constantemente tentar criar mecanismos para fazer entender, Juliana, qual é a sua realidade? Como é que você pode encaixar, por exemplo, a atividade física no seu dia a dia, sabendo que isso é uma atividade que possa ser benéfica para a sua saúde física e mental, né? Então, é um trabalho constante, é um trabalho que não para, né? E a gente precisa sempre ficar envolvido, os alunos, quem está de fato envolvido com a pesquisa, para tentar encontrar esses resultados de uma forma bem mais satisfatória e, de fato, tentar levar isso para a população e incentivar, conscientizar de fato a população sobre essas questões que podem melhorar de vez, melhorar muito mais a sua qualidade de vida. E aí você falando assim, eu lembrei de uma fala anterior sua, né, que faz, e assim, nesse contexto você trouxe, faz toda, ressalta da importância de trabalhar também junto com a prefeitura, uma vez que eles entendem que a atividade física é importante. Porque é isso, né? Você fala para a pessoa, olha, é importante fazer atividade física, mas tem que existir também uma disponibilidade territorial dela fazer atividade física, né? Então, assim, porque senão fica só ela ali, tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar na academia, eu faço o quê, né? Então. E aí me lembra também já chegando no nosso finalzinho
que puxa um pouco esse link para a extensão universitária, né? Que eu acho que apareceu meio que ao longo da sua fala, assim, mas acho que puxando esse gancho para ressaltar, né? O quanto que é importante sair da universidade para isso, né? Para não ficar só ali na clínica dizendo essa informação verbal, né? Ó, faça isso, faça aquilo, mas que tenha esse grupo, ele, aí, como pergunta, né? Se de fato faz parte da atribuição desse grupo de pesquisa uma conexão com a extensão universitária, de ser além muros, né? Tipo, de levar para. Comunidade, né? Não, acho que a gente consegue fazer, assim, abordar o tripé da universidade, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Como na graduação eu trabalho com os estágios do último ano do curso de psicologia e eu supervisiono o estágio em psicologia do esporte, eu sempre levo alguns alunos, mestrado, doutorado, para ter uma fala com os meus alunos, porque aí, de fato, no estágio nós vamos para a comunidade esportiva de Maringá, mas os meus alunos eles fazem estágios nas categorias de base, e é onde eu consigo fazer, de fato, essa vinculação do esporte ou da atividade física, sem necessariamente que isso se transforme em algo para a vida daquele indivíduo de 10, 11 anos que está ali praticando a sua modalidade, que foi, inclusive, foi o tema da minha tese de doutorado, que era entender um pouquinho como é que o ambiente esportivo ele pode ser uma ferramenta de desenvolvimento moral do indivíduo, independente se ele vai se tornar um atleta profissional ou não, né? Então, nós fazemos os estágios com as categorias de base de algumas modalidades esportivas aqui da cidade de Maringá. Essas crianças e adolescentes, eles sofrem uma pressão extremamente significativa para vencer. Os meus alunos chegam no estágio e acham estranho, porque, poxa, professor, mas são crianças, são adolescentes. É por isso que a gente está aqui, né? A gente vai, de fato, trabalhar porque eles querem que nós façamos um trabalho para que melhore o rendimento desses atletas no âmbito competitivo, mas a gente vai ter que trabalhar questões de saúde mental e literalmente entender, em alguns momentos, que aquele atleta ele está ali, mas quer também ser um atleta profissional. Às vezes ele está ali só porque ele gosta do ambiente, ele gosta do esporte e ele quer praticar uma modalidade. E quando a gente começa a questionar os atletas sobre isso, a gente começa a perceber que muita gente está ali porque gosta do esporte, mas que não tem aquele desejo de se tornar um atleta profissional, que muitas vezes para o técnico isso é muito frustrante, né? Poxa, eu estou aqui investindo em você e você não pensa em se tornar um atleta profissional. De fato, né? Ele não quer, né? E não tem problema nenhum ele não querer, né? A gente entende que o esporte, quando nós entramos num patamar competitivo, o esporte passa a ter algumas exigências, ele passa a ter uma característica extremamente específica, mas o nosso trabalho ali é literalmente fazer com que essas crianças e adolescentes mantenham a sua saúde mental, ou melhorem a sua saúde mental, independente da questão competitiva ou não. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Eles têm pressão, eles têm que render na competição, independente de qual seja a modalidade. Então é muito legal a gente conseguir, né, sair realmente de uma sala de reuniões, do papel, do artigo, e mostrar isso para a população especificamente levando esse nosso conhecimento ali. Então, a gente tem muita relação com os pais desses atletas, como são crianças e adolescentes, a gente vive fazendo reuniões com os pais, tentando fazer os pais entenderem também que essa cobrança muitas vezes ela está passando um pouquinho do limite, né, do que seria saudável e de como a gente pode pensar em uma harmonia entre essa cobrança e de fato, aquilo que esse atleta quer, né, fazer naquele momento para a vida dele e assim por diante. A gente tem, né, hoje uma discussão muito significativa sobre a especialização precoce, cada vez mais cedo, e a gente sabe que isso vai ter consequências, né? Do ponto de vista psicológico, isso vai ter consequências lá na frente e a gente vai ter que lidar com isso também. Então, é bom que a gente comece a trabalhar desde cedo, fazendo esse núcleo todo e entender, né, um pouco
essas questões. A gente entende o lado competitivo, a gente entende as exigências, mas de fato a gente precisa olhar para o ser humano e entender que tem muitas outras questões por trás de uma competição, de um esporte, e eu acho que o foco nosso é de fato olhar para o ser humano. E aí você ficou falando na minha cabeça, me veio a percepção, né, de que às vezes, né, o papel é só lembrar que a criança e o adolescente é uma criança e um adolescente só, né? E às vezes isso se perde naquele meio de cobrança. É, E assim, para É, caminhar. tanto que isso tem, né, Hum. desculpa, isso tem acontecido em vários âmbitos, não somente esportivo, né? Acho que para quem trabalha com educação, por exemplo, a exigência em cima de uma criança de 4 5 anos para que ela leia e escreva, por exemplo, é algo que tem chamado um pouco de atenção. A gente tem colegas que trabalham muito no âmbito educacional e tem discutido muito sobre isso, o quanto que existe essa cobrança hoje para que as crianças sejam, né, a gente brinca muito no âmbito acadêmico, né, vamos fazer o Lattes para os filhos para que eles já tenham um currículo Lattes e já comecem a preencher com as publicações, porque a gente quer criar mini gênios ao invés de deixar a criança brincar e se Já divertir tá, como ela tem que fazer. já tá preocupada na seleção do prézinho do colégio, que sai do maternal, tem que ser o melhor pro pré-1, tem que ser o melhor pro primeiro ano enfim. E aí vou resgatar aquela sua fala lá do início, né? Do quão versátil é a sua. Quão versátil não, né? O quão diverso é o seu grupo, né? De estudantes ali que fazem parte. E aí eu queria, já que a gente está aqui nessa plataforma de divulgação e a ideia é essa, né? Expandir para que, de repente, alguém que se interessa, alguém que está aí perto de Maringá, que quer fazer o seu, alguém que está longe, mas pensa, sei lá, mestrado, doutorado se existe essa possibilidade, se tem essa abertura, como é que funciona o contato, qual é o caminho que essa pessoa pode fazer para chegar até vocês. Eu acho que a ideia desse vídeo, né, é um pouco essa, né, mostrar o que está sendo feito para que outras pessoas se interessem e possam fazer parte também. Não, com certeza, né? O grupo está super aberto para quem tiver interesse. É, Nós estamos aqui em Maringá, né? Uma cidade aqui no interior do Paraná. O grupo é vinculado à Unicesumar, à Universidade de Sesumar, e eu trabalho especificamente, né? Tanto na graduação em psicologia quanto na pós-graduação. Nós temos mestrado, doutorado em promoção da saúde, né? Então, o nosso programa aqui, ele tem duas linhas de pesquisa, que uma delas é tecnologias e promoção da saúde, e a outra linha é o envelhecimento e promoção da saúde, né? Então, a gente tem, alguns professores têm discutido bastante também a questão da atividade física e pessoas idosas, o quanto isso tem mudado também. Hoje nós estamos com uma população de pessoas idosas, por exemplo, que nunca fizeram atividade física na vida, e nós temos discutido muito isso, né, a importância de fazer atividade física para envelhecer melhor, né? Acho que isso é um ponto importante. Então, nós temos sempre seleção de alunos de mestrado, doutorado, mas para quem está aqui próximo também, que seja da graduação ou de outras universidades e quiser fazer parte do grupo, o grupo está super aberto, né? Podem entrar em contato comigo aqui na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, né? O Bruno é nosso secretário, ele sempre repassa os recados para a gente, mas, né, fiquem à vontade para falar comigo, para entrar em contato realmente, caso tenham interesse em estudar um pouquinho dessa relação aí da atividade física e a saúde mental, que é o que eu tenho de fato feito aqui no Programa de Promoção da Saúde. Bem, não, e é um ótimo trabalho, é necessário muito, né? E que renda várias outras linhas e que ele se diversifique cada vez mais e cresça cada vez mais. E aí, como você falou da questão de contato e tal, aí depois eu posso colocar na descrição do vídeo, talvez, Claro, assim, claro. algo para facilitar, porque às vezes a pessoa já está aqui vendo, né? É mais fácil Sim. de acessar do que ir procurar na internet. Mas aí a gente, em off, você me manda, eu coloco aqui sem problema. Beleza, eu te mando sim. E é isso, assim, alguma coisa que você acha que ficou faltando de dizer, que você gostaria de. Não, eu queria agradecer mais uma vez, né? Acho que essa ação da BPEX é bem interessante, né? Tenho participado da BPEX já há alguns anos e tem sido um prazer enorme fazer parte desse grupo, né? A gente tem de fato trabalhado para que a psicologia do esporte seja uma área
mais presente, né, no contexto da, do Brasil. Os meus alunos chegam no quinto ano para fazer estágio comigo e não viram nada de psicologia de esporte ao longo do ano, ao longo do curso de psicologia. Então, acho que essa divulgação ela é super, super válida, né? Então, agradeço mais uma vez o espaço aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que a gente tem feito aqui na cidade de Maringá. Não, para mim foi ótimo, eu, eu super aproveitei, assim. E aí, de fato, assim, eu queria também agradecer a presença, né, a sua presença, que a gente entende que muitos compromissos e muitas coisas, então, assim, a gente precisa valorizar o espaço, a disponibilidade de estar aqui, e a gente precisa, tem que muito que agradecer, né, a sua participação e enfatizar, assim, que quem faz pesquisa, eu acho que é importante ser valorizado, é importante cada vez mais ser divulgado, porque pesquisa de qualidade tem que ser valorizada cada vez mais, porque como você mesmo falou, né, tem muita gente indo na contramão, então a gente tem que sempre fazer assim, trazer o pessoal da pesquisa séria para luz assim, para reduzir um pouco desse impacto desse negacionismo coletivo. É isso. Enfim, muito obrigada. Eu que agradeço a presença. E é Tá isso. certo. Obrigado, Juliana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.